Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, eu quero aqui saudar algo pela qual Vossa Excelência, inclusive, é responsável também, mas hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, e por parecer da relatora senadora Lúcia Vânia, foi aprovado o projeto de lei do Senado 231 de 2012, de minha autoria, que cria o Fundo Nacional de Pesquisas para Doenças Raras e Negligenciadas. Eu quero muito agradecer o parecer da senadora Lúcia Vânia, que foi tão bem acolhido por todos os membros e, por unanimidade, a Comissão de Assuntos Econômicos o aprovou. Quero aqui agradecer muito a professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, do Instituto Baresi, que justamente trouxe essa sugestão para que eu pudesse apresentar um projeto neste sentido. E, sobretudo, tendo em conta que, apesar dos recentes avanços científicos e tecnológicos, as doenças infecciosas continuam a afetar desproporcionalmente as populações pobres e marginalizadas. E tem havido, conforme o Global Forum for Health Research, uma distorção, porque menos de 10% dos gastos mundiais com pesquisa em saúde são dedicados a doenças e condições mórbidas que representam 90% da carga global de doenças. E essa falha de mercado caracteriza por uma situação em que o setor privado investe mais em remédios para o mundo rico e desenvolvido, que serão vendáveis e lucrativos, do que com pesquisas relacionadas às doenças da pobreza e que são muitas vezes consideradas como negligenciadas. Essas, tais como a dengue, a doença de Chagas, a esquistossomose, a hanseníase, leishmaniose, filariose, oncocerose, malária, tuberculose e tracoma, entre outras, estão associadas a situações de pobreza, a precárias condições de vida, iniquidades em saúde, portanto, desigualdades injustas. Daí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças negligenciadas, 1/6 da população mundial. Doenças que prevalecem em condições de pobreza, mas que também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, uma importante barreira ao desenvolvimento dos países. Assim, é importante a aprovação deste projeto, inclusive que foi na forma de um substitutivo, pois a senadora Lúcia Vânia considerou o projeto meritório, adequado nos seus aspectos econômicos e financeiros, condicionalidade, constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e sugeriu a aprovação na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais, pois entendeu que essas comissões fizeram um projeto adequado. E aqui quero, mais uma vez, registrar a forma segundo a qual, então, ficou aprovado o projeto na forma desse substitutivo, segundo o qual o artigo 2º da Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 3º: no mínimo 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, previsto no inciso 2 do artigo 1º desta lei,
serão aplicados em atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos imunobiológicos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas, assim definidas em regulamento. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, quero também agradecer aos senadores Sérgio Souza e a própria senadora Ana Amélia, que deram pareceres, respectivamente, nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Sociais, e com Vossa Excelência soube também perceber a importância deste projeto, assim como a senadora Lúcia Vânia, Sérgio Souza e todos que hoje votaram favoravelmente a esta proposição. Mas gostaria também de aqui fazer uma referência e análise sobre o que aconteceu ontem no Senado Federal e através de carta que eu encaminho aos componentes da diretoria colegiada, Jovita José Rosas, da Unasus, Carlos Alves Moura, da CBJP, Marlon Jacinto Reis, da Ambrap, e José Magalhães de Souza, da Caritas Brasileiras, que compõem o movimento de combate à corrupção eleitoral e por eleições limpas, pois encaminham a eles, nesta data, a seguinte carta: cumprimentando cordialmente todos os integrantes da diretoria colegiada do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, passo a tecer breve síntese do que, na minha visão, foi a tramitação da chamada mini-reforma eleitoral de 2013 no Senado Federal, concluída ontem à noite. No bojo dessa suposta mini-reforma eleitoral, identifico, além do projeto de lei 441 de 2012, de autoria do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e relatado pelo senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, o PLS 264 de 2013, apresentado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, e por mim relatado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em caráter terminativo. O texto original do PLS 264 de 2013 objetivava vedar a participação das pessoas jurídicas no financiamento das campanhas eleitorais. Como relator, apresentei, na linha do que propõe o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, uma emenda substitutiva que, além de manter a proibição da participação da pessoa jurídica nas campanhas, sujeitou a contribuição das pessoas físicas ao limite de R$ 1.700, com a finalidade clara de coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral. Acolhi também e incorporei ao meu relatório duas emendas do senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso, que harmonizavam os demais dispositivos da legislação eleitoral com as mudanças propostas pela minha emenda substitutiva. Infelizmente, no colegiado da CCJ, nossa proposta foi rejeitada pelo placar de 13-6. Isto posto, procurei introduzir as ideias mestras do substitutivo que apresentei como relator do PLS 264 de 2013, no texto do PLS 441 do senador Jucá, tanto durante a tramitação da matéria na CCJ, quanto na discussão e votação do projeto em plenário. Para tanto, apresentei emenda que no plenário tomou o número 49, anexa, que basicamente vedava a participação da pessoa jurídica na doação de campanha, podendo esta apenas doar para o fundo partidário, bem como limitava a doação de pessoa física ao valor de R$ 1.700 por pleito. Além disso, e principalmente, apresentamos ao senador Pedro Táxi e eu outra emenda que tomou o número 10, anexa, na qual instituímos a obrigatoriedade de os partidos políticos, coligações e candidatos apresentar pela internet nos dias 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado que antecede o domingo das eleições, a discriminação de todos os recursos recebidos para o financiamento da campanha eleitoral. No tocante ao financiamento das campanhas eleitorais, todos nós sabemos que o eleitor chega ao momento crucial do dia da eleição sem ter o conhecimento devido acerca de como foram obtidos os recursos financeiros
para as campanhas dos candidatos, partidos e coligações, pois os dados finais deste cômputo somente são divulgados meses após o pleito eleitoral. Nesse aspecto, o eleitor brasileiro vota no escuro. Como nossas propostas foram rejeitadas pelo relator do PLS 441 de 2012, apresentamos destaques para a votação em separado das emendas destacadas no texto. Para a votação, as emendas, infelizmente, foram rejeitadas pela maioria da Casa, por voto apresentado pela maioria dos líderes partidários. Como a matéria aprovada segue para a Câmara dos Deputados, julguei conveniente historiar sua tramitação aqui no Senado e anexar o texto das emendas e do relatório que apresentei sobre o PLS 264 de 2013. Pois avalio que o movimento de combate à corrupção eleitoral poderá utilizar esses dados para discutir o tema com os nossos deputados federais. Sendo o que há para o momento e colocando-me, como sempre, à disposição, despeço-me cordialmente, senador Eduardo Matarazzo Suplicy, solicito, senhora presidenta, que possam ser anexados os textos a que me referi e dessa maneira, quero aqui concluir. Eu tenho a impressão, pela vivência que aqui tivemos ontem, pela experiência, que para avançarmos no sentido de não haver mais contribuições de pessoas jurídicas e limitarmos a uma quantia de bom senso a possibilidade da contribuição da pessoa física, algo como R$ 1.700 por pleito, e também para garantir a transparência durante a campanha eleitoral das contribuições aos partidos, coligações e candidatos, para que isso efetivamente se torne uma realidade. Avalio que será necessário o plebiscito, a consulta ao povo, para que este diga qual é a sua vontade, pois eu tenho a convicção, nos diálogos que tenho tido com a população, de que a maioria da população brasileira, de todos os eleitores, seja num plebiscito ou num referendo, vai votar a favor das medidas que, infelizmente, ontem foram negadas. Claro que tenho todo o respeito pelos senadores que assim o preferiram fazer, mas eu estou consciente de que a vontade maior da população seria pela eliminação das contribuições de pessoas jurídicas, limitação das contribuições de pessoas físicas e transparência até a véspera das eleições da natureza das contribuições aos partidos políticos, coligações e candidatos. Muito obrigado, senhora presidenta Ana Amélia. Na forma